Pessoal, boa noite a vocês. Espero que esteja tudo bem aí, né? Em plena sexta-feira, nós vamos aí para as duas últimas aulas da semana, né? Nós somos tudo que nos resta aqui, né, para gritar e descansar, né? Gritar sextou e descansar. Mas vamos lá, né? A gente tem um pouco de conteúdo aqui para a aula de hoje. Até, né, a gente dá tudo certo aí, nós pudermos, né, descansar aí e dormir o sono dos justos, para pelo menos aqueles que têm interesse em fazer isso, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos estudos que nós fizemos ontem, né, sobre o regime jurídico administrativo, né? Na aula passada eu passei alguns pontos para vocês genéricos sobre o tema, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais, né, no objeto, na natureza jurídica do regime jurídico, né, para definir com vocês, essencialmente, qual é o próximo ponto de partida dos nossos estudos, tá? Então, na aula passada eu falei para vocês que, essencialmente, o que compõe o regime jurídico administrativo é um ordenamento jurídico, né, um arcabouço normativo, tá? E aí, então, nós temos que compreender hoje que arcabouço normativo, que grupo normativo, que ordenamento jurídico é este, tá? E qual ponto dele, de fato, nos interessa estudar na noite, ou pelo menos iniciar o estudo na noite de hoje. Deixa eu só apagar aqui. Né? Então, vamos começar aqui, olha, nós estamos falando em regime jurídico de direito administrativo, né? Bom, como eu falei para vocês na aula passada, né, nós estamos falando de um sistema, de um ordenamento, um sistema jurídico que vai aí regulamentar, limitar a atuação de toda a administração pública, né? Este sistema, o ordenamento, a primeira coisa que vocês têm que compreender, tá? É que ele deve ser harmônico. Ele deve estar em harmonia. Não dá para você ter um ordenamento, um sistema, né, que uma norma está em contraposição, em contradição à outra. Caso isso ocorra, né, você está num sistema fadado ao fracasso ou à inefetividade, porque não dá para uma lei falar para você não matar alguém e outra lei falar, não, você pode matar sim, não há problema algum. Né? Então, você teria uma insegurança jurídica tamanha que não daria para você conduzir os atos neste sistema. Então, vocês têm que compreender que esse sistema é harmônico. E ele é composto, como eu já disse, por normas jurídicas. Bom, e normas jurídicas, hoje, nós poderíamos destrinchá-las em dois grupos, tá? Regras e princípios. Né? Então, vejam bem, basicamente, nós estamos falando aqui que esse sistema, esse ordenamento jurídico, ele é composto por normas jurídicas. Normas jurídicas estas que, por sua vez, podem ser subdivididas em princípios e regras, tá? Bom, lembrem-se sempre
de uma questão. Para que eu fale em norma jurídica, eu tenho que dizer a vocês, essencialmente, que são normas que têm um caráter sancionador. Então, tem um caráter de sanção. Tá? Isso é importante que fique muito claro para os senhores. Por quê? Porque quando nós falamos de normas jurídicas e a distinção delas para eventuais normas, é exatamente essa perspectiva de que uma norma jurídica ela gera um efeito punitivo ao aquele que eventualmente o viole, tá? Isso é importante que fique claro para vocês. Por quê? Porque quando nós falamos que uma norma jurídica é diferente de uma norma costumeira ou uma tradição, é exatamente porque essas regras sociais não têm caráter sancionatório. Então, o fato de eu não dar boa noite, bom dia ou boa tarde para a pessoa que eu encontro, né, na rua ou quando entro em um local, não significa, essencialmente, que eu vá ser punido pelo ordenamento jurídico pela violação de tal regra. Portanto, senhores, aqui não haveria essa perspectiva. Né? Por outro lado, quando eu falo em normas jurídicas, eu estou dizendo essencialmente que eu tenho aqui uma perspectiva sancionatória, de modo que, mesmo se tratando de um princípio, com todo o seu caráter abstrato, subjetivo, como citarei mais adiante, ainda assim, você sofrerá uma punição pelo descumprimento do mesmo, né? Então, tem lá o princípio, para não entrar ainda nos princípios do direito administrativo, vamos usar os lá do direito civil, né? O princípio do bonum partem, né? Ou da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé exige que todos aqueles que ingressam em uma relação jurídica atuem no sentido, né, de conduzir os atos sem interesses diversos, sem interesse de prejudicar o terceiro ou de em detrimento deste terceiro, se beneficiar em excesso da relação jurídica. O princípio da boa-fé, então, exige que todos atuem, né, com transparência, com demonstração clara e objetiva dos seus interesses, e que haja uma proporcionalidade, né, entre direitos e deveres dentro dessa relação jurídica. E caso o princípio da boa-fé seja violado, há sanções, punições para tais fatos. Né? Então, o ato pode ser anulado, pode haver reparação de danos, indenização. Né? Então, há uma gama considerável de consequências para uma situação em que o indivíduo eventualmente, né, tem um comportamento diverso do entabulado pelo princípio da boa-fé. Né? Então, senhores, compreendam aqui com um certo cuidado, né, que quando eu falo em norma jurídica e a subdivido entre princípios e regras, lembrem-se que ambos, independente das suas características, possuem um caráter sancionatório. Isso é fruto exatamente de um contexto, né, de norma jurídica de caráter sancionatório. Tranquilo? Até aqui, beleza, gente? Tudo certo?
Bom, veja bem. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco a diferença entre princípios e regras, até para a gente compreender o que nos interessa, tá? Quando eu falo em princípios, tá? Eu estou falando em normas abstratas, né? Aplicadas de forma geral. Opa, perdão. De efeitos gerais. De efeitos gerais. Tá? Então, quando eu falo em princípios, eu estou falando isso, olha, normas abstratas de efeitos gerais, tá? Que tem a pretensão de nortear e fundamentar todo um sistema, tá? Então, são os princípios que vão dar base, fundamento, limitação a toda uma estrutura. E se ele tem a pretensão de ser tão amplo assim, obviamente, né, que ele necessita deste caráter abstrato, desses efeitos gerais. Daqui a pouco eu vou estudar com vocês, por exemplo, o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade exige da administração pública que ela tenha uma conduta bastante impessoal, de modo que ela não pode atuar em favor ou em detrimento de um indivíduo. Né? Então, como você, como gestor público, você não pode fazer nada para prejudicar alguém, né, pelo simples fato de você não gostar dessa pessoa. Nayane, sim, é nesse regime, tá? Possivelmente na próxima aula nós vamos falar do princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? E é exatamente isso. Exatamente, Nayara. Nós estamos falando de normas abertas, né? Em que pese, tá? Nós temos que ter um cuidado, porque nas teorias dele, quando ele fala em princípios com normas abertas, ele já está caminhando para uma ideia também de regras que podem ter caráter aberto, né? Mais abrangente, normas mais gerais. Mas é isso mesmo. Nayane, é isso aí, né? Nós vamos chegar a estudar a LIMP, né? Expressa lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, né? Vamos chegar lá, se Deus quiser. Quem sabe até já, né, de forma presencial. Pessoal, tranquilo aí? Alguma dúvida mais aí? Nayane, Nayara, Naire, né? Perdão, Nayara, isso mesmo. Bom, então tá. Então veja só. Então, muito do que é o nosso sistema do regime jurídico administrativo, como muito bem disse as meninas aí, ele estará bastante englobado, bastante direcionado aos princípios, tá? Além disso, nós temos também as chamadas regras ou normas, né? Propriamente ditas. Regras que podem ser costumeiras, né? Eu já falei delas aqui, ou positivadas. Só lembrando, né, aos senhores que no direito administrativo, muitos autores não falam em regras costumeiras, tá? Como normas de direito administrativo. Muitos autores usam a expressão praxis administrativa, tá? Importante que diga isso. Alguns autores falam em praxis, fazendo um sinônimo sobre costumes, tá? Como norma, fonte do direito administrativo.
Então, isso é muito comum, vocês verem essa expressão, né, em detrimento de costumes, tá? Na prática, trata-se exatamente da mesmíssima coisa, tá? Então, veja, essas regras, elas podem ser costumeiras ou positivadas. Nós já, né, explicamos aqui o que seria uma fonte costumeira, né, do direito administrativo e também as normas. Bom, vejam bem, em ambas, as características são as mesmas, né? Elas atuam em casos ou fatos, né, mais concretos. Tem um efeito limitado, né? Né? E são normas concretas. Eu já até pus aqui, mas tem problema, normas concretas. Não, basicamente aqui, o que vocês têm que entender? Os senhores têm que entender que as regras, elas têm uma prescrição, uma destinação mais concreta, tá? De modo que o legislador, ou mesmo a sociedade, quando produz a norma costumeira, ele tem a pretensão de regulamentar uma conduta bastante específica, de forma muito objetiva. Então, quando o legislador estabeleceu, né, as penas para o homicídio, ele estava visualizando uma conduta social bastante concreta, limitando a legislação a um caso bastante específico do comportamento humano. Isso é próprio das regras. Vejam bem, olha como é a distinção, a diferença para princípios. Quando eu falo em impessoalidade, quando eu falo que o princípio da impessoalidade ele é abstrato, eu estou te dizendo que este princípio pode ser aplicado a várias, inúmeras, diversas condutas sociais, né? Então eu aplico no nepotismo, né, para que eu não possa beneficiar, o gestor, né, público não possa beneficiar parentes, né? Eu aplico no concurso público para que a administração pública selecione apenas aqueles mais aptos, mais capacitados a ocupar a função pública, independente, né, de quem seja parente, independente da sua cor, etnia, religião, né? Eu aplico na licitação para contratar a empresa que eu entendo ali, né, que me apresentou a melhor proposta. Eu posso aí aplicar na publicidade, né, para que as propagandas da prefeitura, do governo estadual, federal, tenham uma conotação impessoal, né, de não promover a imagem do governante e tudo mais, né? Então, eu aplico o princípio da impessoalidade em diversas condutas sociais. Já as regras, não, elas não têm essa pretensão. Os efeitos delas são extremamente limitados. Elas, então, elas têm um caráter apenas de compor o sistema, de compor o ordenamento, o regime jurídico administrativo, tá? Elas não têm essa pretensão mais profunda, mais complexa do sistema, dos princípios norteadores do sistema jurídico administrativo, tá? Bom, até que tranquilo, né, galera? Creio que não há aí grandes questionamentos. Peraí que tem. Vamos lá. Ariel, o nepotismo, tá? Ele é complexo. Na verdade, a gente não tem muitas leis federais, não tem lei federal sobre o assunto. E aí o STF sumulou,
tá? Se não me falha a memória, súmula 73, uma coisa assim do STF, tá? E nessa 173, acho que é isso, o STF, nessa súmula, previu que até o terceiro grau, tá, Ariel, seria caso de nepotismo, tá? Então, até o terceiro grau seria possível configuração do nepotismo no direito administrativo, no sistema administrativo, tá? A exceção, Ariel, dos chamados agentes políticos, né? Que são os cargos de primeiro escalão. Eu te dou um exemplo lá em São Domingos do Prata, que isso aconteceu aqui em João Molevade. Eu estou aqui como procurador-geral também do município, né? Então, eu que advogo e represento o município de João Molevade, eu te falo que isso aconteceu nas duas cidades. Lá em São Domingos do Prata, quando eu prestava consultoria jurídica lá, né, o prefeito optou por colocar como secretário de educação a sua irmã. Não foi nepotismo, porque era o primeiro escalão. O STF entende que no primeiro escalão eles são agentes políticos e poderia ocorrer tal fato, sabe? A gente mais à frente vai estudar isso com mais propriedade. Aqui em João Molevade, o prefeito indicou a mãe do vice-prefeito para o cargo em uma fundação. Era possível, porque tratava-se também, né, de um cargo de agente político, tá? Vamos lá, Nayane, deixa eu só terminar de responder o Matheus, que está falando sobre nepotismo, e eu volto à sua pergunta. Sim, Matheus, tem o chamado nepotismo cruzado, né? Que é a situação em que, eventualmente, o indivíduo que está lá no legislativo ou no judiciário, né? Eles trocam parentes, né? Então, você é juiz, coloca aí minha esposa para ser assessora sua, né? Nomeia ela como assessora sua, e eu, como prefeito de João Molevade ou de Itabira, nomeio o seu irmão para um cargo aqui, né? Aí dá o chamado nepotismo cruzado, quando eles ficam trocando, os entes políticos, né? Ou administrativos, eles ficam trocando um parente pelo outro aí para tentar evitar essa ideia de nepotismo, né? Mas também não seria possível, e aí configuraria o chamado nepotismo cruzado. 13, obrigado. Eu sabia que tinha um 3 aí, Nayara. Obrigado, viu? Matheus e Ariel, que eu respondi sobre nepotismo, tudo certo? Alguma dúvida? Só para me passar aqui para a pergunta da Nayane, que eu vou pedir ela para me explicar melhor. Nayane, abre o áudio, se desejar, e me explica melhor a sua pergunta, que eu não entendi mais ou menos qual que é a sua dúvida. Você fala aí algum parâmetro, você fala para configuração de nepotismo? Nayane, a grande referência nossa é essa súmula vinculante número 13 do STF. Tá? Ela é nosso parâmetro, porque entende-se que o nepotismo viola o princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa, sabe? Que são princípios que nós vamos estudar mais à frente no curso. E aí, nós não temos leis federais que tratam sobre o tema, né? Não sei porquê, eu acho que os legisladores nossos não tinham muito interesse em regulamentar isso, né? Vocês imaginam um pouco por quê. Então, o STF que teve que atuar aí, né, no sentido de trazer algum regramento sobre o assunto,
e isso virou essa súmula vinculante número 3. Nós sabemos que, por força do artigo 103A da Constituição Federal, né, as súmulas vinculantes têm para a administração pública, para o judiciário, força equivalente à lei, né? Então, essa é a grande referência nossa, viu, Nayane? Matheus, aí achou aí, né? É o cargo político ou o agente político, né? Vai dar um caso mais ou menos parecido com esse aí. Bom, pessoal, continuando aqui então, primeiro, vocês têm alguma dúvida aí? Fiquem tranquilos, tá? A gente vai discutir melhor nepotismo, quando a gente estudar o princípio da impessoalidade em especial, tá? Nós teremos uma aula só estudando o princípio da impessoalidade, e aí eu prometo aprofundar mais nesse debate com vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu posso dar continuidade aqui? Posso, né? Beleza. Então tá bom. Olha só, então vamos continuar aqui. Veja só. Então, o que nós precisamos saber? Primeiro, tá? Não existe hierarquia entre princípios. Gente, muito claro, muito objetivo. Vamos lá. Isso tem que estar muito claro na mente de vocês, tá? Não só no direito administrativo, mas qualquer matéria, conteúdo que vocês estudem, isso é regra que vocês têm que levar consigo, tá? Vejam bem, não existe hierarquia entre os princípios. Os princípios administrativos, basicamente, como qualquer outro princípio no direito, eles têm uma equivalência hierárquica. O que eu estou dizendo a vocês? Vocês estudaram, desde o primeiro período, né, com a introdução ao estudo do direito, vocês aprendem o quê? Vocês aprendem que no direito administrativo, ou melhor, no direito como um todo, nós temos um ordenamento jurídico, que é um regime jurídico, como eu estou trabalhando com vocês aqui no caso administrativo, e que, sobre a ótica kelsciana, né, de Hans Kelsen, haveria uma hierarquia entre essas normas, né? A lógica, não, né? Exatamente, Nayara, não se aplicaria. Então, a ideia de Kelsen era o quê? Que nós teríamos o chamado, né, hierarquia das normas jurídicas, ou o sistema hierárquico normativo, de modo que haveria normas, né, que estariam hierarquicamente superiores a outras, de modo que elas seriam ou teriam prevalência sobre as demais, ao ponto que, se ocorresse um conflito entre estas normas, né, as que estivessem hierarquicamente superiores prevaleceriam. Então, você entrava naquela ideia da pirâmide kelsciana, né, que vocês estudam lá nos primeiros períodos, né? Bom, o que eu estou dizendo isso? Compreendam que, no tocante aos princípios, não existe, não é, hierarquia entre eles. Então, o princípio da impessoalidade, como veremos, ele não é hierarquicamente inferior ao princípio da legalidade ou da moralidade. Os princípios, então, estão no mesmo patamar hierárquico. De modo, senhores, que não haverá... Olha, anotem isso, lembrem-se disso sempre, vale para qualquer matéria que vocês estudarem. Vocês vão ver isso muito em direito constitucional, inclusive. De modo que não
poderá ocorrer, tá? Conflito entre princípios. Então, eles estão no mesmo patamar hierárquico e não existe a possibilidade de haver conflito entre princípios. Tá? Então, questionem qualquer questão que falar que existe conflito entre princípios. Primeiro, por que não existe, Hugo? Porque nós estamos falando de um sistema harmônico. Tá? E mais, o que pode ocorrer, e o que a doutrina geralmente prescreve, é um conflito aparente entre os princípios. Aparente, é importante essa palavra, porque é só uma, aparentemente, é só uma impressão que há, de fato, um conflito. Tá? Mas, na prática, este conflito não existe. Na prática, esse conflito não existe exatamente porque nós estamos falando que os princípios, como fundantes, como ordenadores de todo um sistema, eles têm que trabalhar de forma harmônica, tá? Então, eu vou te dar só um exemplo para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Eu escrevi um artigo certa vez, já tem um tempo, diga-se de passagem, e depois eu até mando para vocês lerem ele e falarem o que achou. Se criou uma lei, que é a lei da informação. Não ganhou o nome de lei de informação, mas é uma lei que determina assim, olha, todo mundo que é servidor público, né, os seus salários devem estar, né, sendo publicados no site de transparência. Então, todo mundo que ocupa alguma função pública, né, como é o meu caso, que eu sou procurador lá de João Molevade, os valores que eu recebo, eles são publicados no portal. Então, meu salário está lá no portal, quem entra lá vai saber quanto que eu recebo todo mês. Né? Então, veja só, nessa perspectiva, muita gente foi ao judiciário falando que essa lei era inconstitucional. Por quê? Porque eles entendiam que esta lei violava o princípio da intimidade ou da privacidade. Né? E aí veio a defesa, né, dos entes públicos falando assim, não viola não. Na verdade, essa lei efetiva o princípio da publicidade, que está lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Então, vinha uma turma e falava assim, olha, o princípio da privacidade está sendo violado, porque, né, eu estou correndo até risco de vida, porque, né, eu sou desembargador, ganho 100 mil reais por mês, né, e o ladrão está sabendo agora que eu ganho 100 mil reais por mês, e minha privacidade está sendo violada, eu estou correndo, inclusive, risco de vida. E vem aí a administração pública, não, é dever da administração pública dar publicidade a tudo, inclusive aos salários dos servidores. A sociedade deve, né, tem o direito de saber quanto a gente gasta com os servidores públicos. Né? E isso é a efetivação do princípio da publicidade. E aí, obviamente, né, que fica um puxando para o lado do outro. Vem o STF e diz o que, olha, não há aqui, e nem pode haver, né, conflito entre princípios. Então, na realidade, né, esse suposto conflito entre o princípio da publicidade e da privacidade é meramente um conflito aparente, de modo que eu tenho que aplicar os dois princípios no mesmo caso, de forma harmônica. E foi assim que o STF decidiu nesse caso, sabe, galera?
que o STF disse? Olha, nesse sentido, então, não viola o princípio da privacidade você descrever o cargo, a pessoa que ocupa o cargo e o salário dela. Né? É uma obrigação para com a sociedade ela tomar conhecimento disso. Por outro lado, é importante, não é, também garantir a privacidade do servidor público, de modo que, né, não pode haver a publicidade de dados, outros dados pessoais destes servidores, como CPF, identidade, né, dentre outros, endereço dele, né, sob pena de violar o princípio da privacidade. E acreditem, né, alguns municípios estavam colocando o CPF do sujeito, endereço e tal, e aí o STF tratou isso de forma muito harmônica, tá? Então, senhores, compreendam, então, né, concluindo aqui esse ponto, lembrem-se sempre, não há conflito entre princípios, tá? Eventualmente pode aparentar haver conflito, tá? Segundo ponto, não há hierarquia entre eles. Então, não existe um princípio mais importante que outro, um princípio que prevaleça em detrimento a outro. Todos os princípios são importantes, todos os princípios estão em uma equivalência quanto à sua importância, aplicabilidade e efetividade, tá? Bom, vejam só, este fator já não se aplica deste modo às regras, tá? Então, eu tenho regras que podem se encontrar hierarquicamente superiores a outras no sistema normativo brasileiro, tá? No entanto, eu vou até destacar a vocês aí, olha, não existe, em regra, tá? Talvez ali as normas constitucionais, mas nem nessa concepção, eu não tenho hierarquia entre normas positivadas e costumeiras, tá, gente? Não tem. Tanto não tenho que eu posso ter uma revogação tácita de uma norma, né, costumeira, de uma norma positivada para uma norma costumeira. O que eu estou dizendo a vocês? Eu posso ter uma situação em que uma norma perca efetividade e não seja mais aplicada, né, usada pela sociedade, reconhecida como norma, né, porque a sociedade começa a ter outras práticas e não adota mais aquela lei, norma positivada como sua. E aí eu tenho a extinção da norma pelo desuso, né, que é uma forma de extinção da norma positivada. Eu gosto de dar muito o exemplo do adultério, né? O adultério, ele se transforma, ele é extinto tacitamente, né? Revogado tacitamente, né? Por quê? Porque eu tinha lá no Código Penal que o adultério era crime, né? Só que era uma prática que foi sendo muito empregada na sociedade, começou-se a não se prender por causa de adultério, e as pessoas começaram a desconsiderar tal prática, deixar de vê-la como um crime, né, como uma conduta típica, e acabou-se que, de fato, né, deixou de ser crime, mesmo ainda estando lá no Código Penal. Só recentemente, né, acho que em 2015, uma coisa assim, que eles por fim, foram lá e tiraram, né? Fizeram uma lei e tiraram do Código Penal. Né? Bom, tranquilo, gente? Tudo certo? Beleza. Mas vejam bem, né? Nós sabemos que nas regras positivadas, né? Elas sim existem certa, né? Existem certa hierarquia, né? Bom, beleza, galera.
Dito isso, vamos só concluir aqui fazendo uma distinção entre princípios e regras, tá? Que é muito importante a gente destacar. Eu estou dando aula para vocês e eu estou vendo aqui, né? Sexta-feira é complicado, né? A galera, aos pouquinhos, vai saindo, todo mundo aqui da aula, né? De fininho, né? O pessoal vai saindo. E a vantagem da aula telepresencial, assim, que você não precisa voltar na sala para pegar o material, né? Porque aí você via muito em sexta-feira presencial, a galera, né, ia para o intervalo, aí de lá ia para um boteco e tal, e aí você via um voltando para buscar 3, 4 pessoas, né? Ou então o sujeito todo constrangido corria lá, buscava, pedia alguém para pegar que já estava na sala. Aqui é só sair caladinho, né? Todo mundo querendo cestar, inclusive o professor, viu? Mas vamos terminar isso aqui, né, gente? Bom, então veja só. Princípios, diferença dos princípios para as regras, tá? Aqui, senhores, há de fato uma hierarquia, tá? Que a doutrina chama de antinomia. Opa, nossa senhora. É a chamada antinomia, que é basicamente o quê? É basicamente a compreensão que em uma eventual contradição, conflito, né, entre um princípio e uma regra, né, há que se prevalecer o princípio, né? Então, a antinomia é isso. É o momento que nós temos um contexto em que o princípio ele teria a perspectiva de prevalência sobre a regra, né? No sentido de estabelecer aí uma perspectiva, né, entre aspas, hierárquica, em que nós teríamos esses caráteres abstratos, gerais, norteadores, fundantes dos princípios, prevalecendo sobre o restante do sistema. Tá? Tranquilo, galera? Nayane, sim, na prática haveria sim uma hierarquia. Sextou, só deixando claro para vocês o que será na próxima semana objeto de estudo nosso, tá? Senhores, vejam bem, na próxima semana eu vou, então, não é à toa que eu falei de princípios aí de forma mais abstrata, genérica com vocês hoje. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos começar uma longa caminhada de estudo sobre os princípios do direito administrativo. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, o nosso legislador ele optou em fazer um sistema de normas espraiadas, né? Então, várias leis passadas sobre a administração pública. Então, os princípios ganham fundamental relevância nesse sistema, porque ele vai reger todo o regime jurídico, vai ser a cola, né, que vai unir todo esse sistema. Então, na próxima aula, nós vamos estudar os chamados princípios implícitos, que são os instrumentos fundantes do regime jurídico de direito público administrativo, né? Implícito, senhores, porque vocês não encontrarão expressamente a descrição destes princípios no nosso ordenamento jurídico, em especial na nossa Constituição,
tá? Claro que, assim que nós concluirmos os estudos destes princípios implícitos, não presentes expressamente na Constituição, mas que na leitura dela, atenta dela, nós vamos encontrar a menção a eles, né? É quase a ideia do espírito das leis de Montesquieu, né? Assim que nós concluirmos esse estudo, então nós vamos passar para a perspectiva de estudo dos princípios expressos, que já mencionamos aqui, né, que são os princípios que estão no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nayane, pelo pouco tempo que temos, tá? Nós vamos estudar os expressos e os implícitos, tá? Os reconhecidos, nós não teremos muito tempo para estudar, eu faço menção de um ou outro no decorrer de diversas aulas nossas, tá? Mas, infelizmente, não dá, porque senão nós teríamos aí praticamente um semestre só falando de princípios, tá? Então, eu vou estudar os implícitos, em especial o princípio da primazia do interesse público sobre o particular, logo depois o princípio da indisponibilidade do interesse público, e depois, pelo menos, os 5, né, que formam o LIMP, lá são os expressos que estão no artigo 37, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, isso vai ser os próximos temas das nossas aulas. Tudo certo, gente? Então, podemos cestar aí? Respondido, Nayane? Beleza. Pô, velho, eu vou te falar, viu? Eu vou tomar banho. Tô precisando. É isso aí, gente. Boa noite para vocês, então. Bom descanso, bom final de semana, né? Descansem bastante para voltar aí com toda a disposição para a semana que vem. Tudo de bom para vocês. Falou, professor. Boa noite. Volte sim, Matheus, só um minutinho. Alô, Hugo. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite. E aí, falou. Valeu. Deu certo? Isso aí, gente. Então tá, boa noite.